Agora a gente vai para um quadro chamado O Que Ninguém Pergunta. São perguntas que eu pensei aqui, perguntas que me deram de dica para eu falar aqui. São perguntas que ninguém pergunta para um corretor imobiliário. Cara, tu já vendeu casa assombrada? Eu acho que ninguém pergunta isso. Pois assim, a gente vende a casa. Tipo, quando a gente vende, a gente não acha que é um encosto lá no imóvel, né? Sim. Né? Então, mas tu assim, nunca teve nenhuma história dessa? Não, eu nunca tive nenhuma história, não. Eu também nunca vendi assim, ó, compre a casa e ganhe um encosto. Eu também nunca fiz esse tipo de negociação. Já tentou comprar a casa de cliente? Comprar a casa de cliente. Olha, se eu tivesse recursos financeiros, talvez para comprar a casa do cliente, quem sabe, né? Tu já vendeu bem barato porque tu tava de saco cheio da pessoa insistindo? Botou tua comissão lá no chão e tal. Então, existem limites também, né, para você poder dar desconto, né? Na realidade, os descontos nós damos a ponto de não comprometer a nossa comissão. Sim. Então, os descontos que nós damos, porque assim, eu entendo que nós temos dois clientes. Sim. O comprador, aquele que está interessado em comprar um imóvel, e o vendedor, né? Aquele que deseja vender o imóvel. Então, eu como consultor imobiliário, eu estou ali no meio dos dois. Eu estou fazendo uma intermediação de um negócio imobiliário. Então, eu tenho que atender os dois clientes. E às vezes existe um limite do vendedor de dar desconto. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Manda. Já houve uma situação de que eu aceitei reduzir um pouco a minha comissão. Mas não é por esse motivo, né? Da pessoa enchendo o saco. Não foi porque a pessoa estava enchendo o saco. É porque eu sabia primeiro. O meu cliente era um cliente que eu já estava acompanhando em torno de 1 ano já. Então, era necessário uma força-tarefa, uma força conjunta para que se pudesse dar certo aquela compra, né? E venda, né? Então, eu precisei barganhar com o vendedor e dizer para ele, olha, se tu não baixar mais esse preço do teu imóvel, tu não vai conseguir vender. E eu vou te dizer uma coisa, faz a tua parte, diminui um pouco o teu preço, que eu aceito reduzir um pouco a minha comissão. E olha que é difícil o corretor de imóveis fazer isso. Eu acho que ele nem deve. Porque quando ele faz isso, ele está desvalorizando a classe todinha, né? Exato, não é só o seu trabalho como profissional, mas toda a classe. O que é que tu acha do MST? Tu já deve ter percebido que não é pra levar 100% a sério essas perguntas, né, desse quadro. Então... Tem alguma história dessa de cliente do MST? Não, eu nunca tive nenhum cliente que já foi do MST ou que é do MST. Mas, assim, eu espero que nenhum deles invada a terra de nenhum dos meus clientes, né? Nem a minha. Quando o corretor vai comprar uma casa, tipo, tu vai comprar uma casa, tu pede pra um amigo teu vender pra ti ou tu se vende? Peraí, não, repete a pergunta que eu não entendi. Quando tu é um corretor, tu vende casa, corretor, mas tu quer comprar uma casa, tu mesmo vende pra ti? Opa, essa pergunta é boa. Essa pergunta é interessante, né? Então vamos lá, vamos dizer que eu queira comprar um imóvel pra mim, né? Então, o que acontece? Se o imóvel ele já estiver ainda nas mãos da construtora, ainda estiver na posse da construtora, eu posso ser o próprio corretor da negociação. Dessa forma, eu vou economizar quando se refere à questão da minha comissão. Tem algum desconto especial? Tem um desconto. Tem, né? Não tem um desconto a mais. Existe o fato de que a comissão que eu receberia, né, acaba se tornando um desconto para mim, né? Que é tua, né? Exatamente. Sou um pobre lascado, não tenho renda fixa. Me mandaram essa pergunta. Não tenho bens e quero comprar uma casa. Como eu faço? Então, eu até postei, vou fazer propaganda aqui no meu Instagram, né? Fica à vontade. Né, @demedeiros consultor imobiliário. Eu falei sobre isso no meu Instagram recentemente. Como comprar imóvel sem ter dinheiro, né? Como é possível isso, né? Então, assim, existem situações hoje que algumas construtoras elas estão te permitindo hoje dar de sinal, porque, assim, a grande dificuldade hoje dos clientes é o quê? Poucos recursos para dar de entrada. Sim, né? Imagino. Então, são poucos recursos. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele tem o quê? Ele tem R$100 na carteira.
Existem construtoras hoje que te permitem dar de sinal apenas R$100. E aí você parcela o restante da entrada em até 72 meses. Fora que tem umas cidades que não são tão povoadas que tem um preço, uns terrenos bem barato, né? Tem sim. Uns terrenos bem barato. É verdade que alugar a longo prazo sai um melhor investimento do que comprar? Alugar a longo prazo é melhor do que Se tu for considerado a longo prazo como investimento, alugar não é melhor? Então, vamos refazer a pergunta. Por causa de toda... Deixa eu te explicar. É porque toda... Se você aluga uma casa, quebrou o negócio na parede, você não vai lá ajeitar. Você às vezes ajeita, desconta do aluguel. Você não tem compromisso nenhum com aquilo ali. Mas ao mesmo tempo tem o lado de você tá investindo num negócio que você não tá pagando, né? Não é seu. Então, a pergunta é, comprar ou alugar um imóvel? Qual é o melhor momento, né? Geralmente as pessoas iniciam, pelo menos os meus pais, e assim vai passando de geração em geração, a maioria das pessoas iniciam em um aluguel, né? Por quê? Porque tem poucos recursos para dar de entrada, ou então, às vezes, você tem um sonho de ter um imóvel. Né? Um imóvel que vai ser, não, eu quero poder ter um imóvel do jeitinho que eu sempre sonhei. Sim, sim. E naquele momento você ainda não está com uma condição financeira que te permite viver aquele sonho. Então talvez seja interessante você realmente iniciar com um aluguel por conta disso. Mas assim, tudo tem que ser avaliado. Por quê? O aluguel tem a grande desvantagem, porque todos os meses está saindo um dinheiro pelo ralo da torneira. Ou então você está jogando no lixo, porque é um dinheiro que você não está construindo um patrimônio. Né? Você está todos os meses lá, tem um reajuste anual, então todos os meses você está perdendo dinheiro com aluguel. Então, se você tem um sonho a curto prazo, vamos dizer que você daqui a 3 ou 5 anos deseja comprar um imóvel que é de acordo com o teu sonho, dessa forma, eu como consultor imobiliário, eu vou perder essa venda agora. Eu vou perder a venda, porque eu poderia estar vendendo um imóvel para essa pessoa. Mas assim, o que é que eu recomendo como consultor? Vai para o aluguel mesmo. Começa com o aluguel. Mas isso se o teu sonho ele estiver próximo de ser realizado. Se não for, agora, se for um imóvel que realmente... Não, eu só quero se for um lote no Alphaville, eu só quero se for aquela casa de 1 milhão. Aí você tem que avaliar, porque talvez, se a tua situação financeira atual ou dos próximos meses não te permita viver esse sonho, baixa um pouquinho o degrau, baixa um pouquinho a bola, porque talvez esse teu sonho... Até porque depois você pode construir mais, né? Pode construir, né? Então, assim, às vezes você quer sonhar alto demais, não sei por qual motivo, e acaba não realizando o sonho. Sim, acaba não tendo nada, né? Acaba não tendo nada. Então, se passam os anos, se cria uma acomodação, você vai viver naquele aluguel, mas uma acomodação que ao mesmo tempo tem uma frustração, por saber de que você ainda não tem um imóvel, você não está construindo um patrimônio. Então, para fechar, se você tem um sonho de ter um imóvel no seu estilo, de como você realmente gostaria, mas é um sonho que pode ser realizado a curto prazo, que a curto prazo eu falo 3, 5 anos, vai para o aluguel. Ou então, baixa um pouquinho a bola, vai e compra um imóvel. Mas não é um apartamento tão grande. Mas para que você precisa de um apartamento tão grande? Talvez seja só você e a sua esposa. Começa de pouco. Quando a gente escuta as histórias dos nossos pais, eles começaram do pouco. E eles foram construindo patrimônio. O que acontece é que nós somos hoje uma geração que a gente já quer começar lá em cima. Nós já queremos ter o mesmo patrimônio que os nossos pais têm. Então, às vezes, a gente precisa realmente dar um choque de realidade. Não, vamos começar devagarzinho. Vamos começar com um imóvel mais simples. Constrói um patrimônio. E aí, futuramente, quem sabe, você já com o seu patrimônio, você vende o apartamento e aí você compra o imóvel do seu sonho.